Olá, alunos do Paraná, tudo bem com vocês? Estamos aqui, eu, professora Carol, o nosso intérprete, o Lucas, para mais uma aula para você que é do 7º ano e a gente vai continuar falando dos artrópodes, aqueles animais legais que têm muitas informações diferentes para a gente poder aprender. Antes de começar a nossa aula, você já sabe, temos aqueles recados importantes do coração para você não se esquecer. Nós estamos gravando essas aulas com tanto amor, com tanto carinho, então assiste ela até o final. Faça suas anotações no seu caderno sobre os assuntos dessas aulas. Procure em outros lugares, em livros, em sites, informações semelhantes para que você aprenda cada vez mais. Se você tem acesso ao Class, não esquece que você tem aquela atividade no link número 1 nessa aula para poder responder e validar sua frequência. 2 perguntinhas, muito fácil, vai lá no final da aula e já responde. Você que não tem acesso ao Class sabe que tem dia certo e hora certa para ir na sua escola buscar material, resolver em casa e depois devolver. Algumas escolas estão abertas durante a semana e você pode usar os computadores da escola, pedir informações para o pessoal que está trabalhando para poder te ajudar. Então não perde essa oportunidade. A gente está no finalzinho do ano e a gente não pode deixar esse ano ser perdido. Então temos ali um Pokémon dizendo uma coisa para você. Se dedique, se esforce, dê o seu melhor. Na aula de hoje, nós temos alguns objetivos. Nós temos esse cara aqui, que é um Pokémonzinho, para nos contar quais são os objetivos de hoje. Nós vamos compreender quem são alguns organismos do filo Artrópoda, de 2 classes específicas que a gente não viu na aula passada, que é a classe dos aracnídeos e a classe dos crustáceos. Então esteja com o seu caderno na mão para a gente poder anotar tudo que for falado. Para começar, nós temos esse quadro aqui, que era da aula passada. Então, nós conhecemos na aula passada os insetos, nós conhecemos também os quilópodes e conhecemos os diplópodes. Esses animais, eles têm o que em comum? Eles são insetos, então eles têm exoesqueleto e patas articuladas. No caso dos insetos, eles têm cabeça, tórax e abdômen. E eles têm 3 pares de patas. No caso dos quilópodes e dos diplópodes, eles têm cabeça e tronco segmentado. O que diferencia os dois é que quilópodes tem 1 par de patas em cada segmento e diplópodes tem 2 pares de patas em cada segmento. Então, se você ainda tem dúvidas, volta na aula anterior e reassiste esse conteúdo, porque hoje a gente vai falar de aracnídeos e crustáceos. Você gosta desse assunto? Então vamos começar. Aracnídeos. Esses animais, eles têm uma grande variedade. A gente tem dentro desse grupo aranhas, escorpiões, carrapatos, ácaros e isso aí, são esses animais, ok? Esses animais, eles têm algumas características em comum. Quais são essas características que eles têm em comum? Agora a gente vai ver o próximo slide. O corpo desses aracnídeos, ele sempre vai ser dividido em cefalotórax e abdômen. Então, diferente dos insetos, a cabeça e o tórax deles se juntam e forma uma parte só, que é o cefalotórax, essa parte de cima. E o abdômen é a parte final do corpo deles. Esses animais, eles vão ter os 4 pares de patas, diferente de insetos que tinham 3. Eles vão ter pedipalpos, que são alguns apêndices que vão ajudar eles na hora de se alimentar. Eles vão ter quelícera, que a gente vai falar depois sobre a função dessa parte. E vão ter olhos simples. Bem aqui em cima da cabecinha deles, eles vão ter muitas vezes vários olhos, bem simples. E aqui no abdômen, no caso das aranhas, eles vão ter uma estrutura específica que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas é uma característica dos aracnídeos. Então eles têm 4 pares de patas, para não esquecer. Eles têm 1 par de quelícera lá na frente. Tá vendo que ela tá mexendo os apêndices dela? A quelícera tá aqui no meio. E isso que ela tá mexendo são os pedipalpos, que também são estruturas que vão ter várias funções diferentes. Essa aranha aqui, bem simpática. Não tão simpática quanto a próxima que a gente vai analisar. Antes temos um quiz. Olha só que legal. Temos aqui algumas informações. Observem elas que estão aqui em negrito. Número 1. Corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Número 2. Quelíceras e pedipalpos. Número 3. Ausência de antenas.
E número 4, 4 pares de patas. As características acima de artrópodes estão presentes em quais grupos? Nós temos na letra A, em todos os aracnídeos. Na letra B, somente nas aranhas e escorpiões. Na letra C, somente nas aranhas. E na letra D, somente nos ácaros. O que você acha? Responde aí e daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos. Muito simples esse exercício, não é mesmo? Essas características de corpo dividido, quelíceras, pedipalpos, 4 pares de patas, sem antenas, são todas características de um grupo em específico. E esse grupo é dos aracnídeos. Então a alternativa correta era a alternativa da letra A. Muito bem? Vamos dar sequência então e agora falar um pouquinho mais desses aracnídeos. Aranhas e escorpiões, eles são animais que eles têm peçonha. Peçonha são substâncias venenosas que vão ser inoculadas dentro do seu corpo. Essa peçonha vai ser inoculada através de estruturas. Que estruturas são essas? Quando a gente fala de escorpião, eles têm lá no final do corpo deles, depois do cefalotórax e depois do abdômen, eles têm essa estrutura aqui que a gente chama de telson. Anota aí. Telson é o nome dessa estrutura que o escorpião tem. Na pontinha do telson, ele tem um aguilhão, que também é tipo uma agulhinha, um ferrão. Então, essa estrutura do corpo dele, ele vai usar para inocular o veneno que ele tem. E isso pode ser muito prejudicial. Nós vamos ter uma aula só para falar sobre isso e você vai entender um pouquinho mais. Aqui na frente do escorpião, a gente não tinha visto na imagem anterior, mas ele também tem, quelíceras bem menores do que as da aranha e pedipalpos muito maiores do que o da aranha. Então, eles são do mesmo grupo porque têm essas características bem semelhantes. Quando a gente fala de aranha, essa imagem é até um pouco tenebrosa, parece um filme de terror, mas é a vida da aranha. O que acontece? No final do corpo delas, lá no final do abdômen, eu te disse que elas têm uma estrutura e a gente chama isso de glândula fiandeira. Essa glândula fiandeira, elas são apêndices que estão dentro do corpo dela que vão fazer ela produzir uma teia. E as aranhas, elas têm esse hábito de produzir as teias para se locomover. Muitas delas vão jogando teias assim longe, tipo Homem-Aranha, e elas vão indo de um continente para o outro. Isso já aconteceu, de pessoas estarem navegando e verem aranhas voando. Aranhas não voam, porque não têm asas. Mas elas emitem suas teias e vão usando isso como impulso para se locomover. Elas também fazem as teias com o objetivo de capturar alimentos.
Então o animalzinho ele fica preso lá na teia, com uma borboleta que tá aqui, coitada. E aí a aranha vem, usa a quelícera dela para inocular a peçonha que ela tem, o veneno. Quando acontece isso, a borboleta morre, infelizmente. E aí o que a aranha faz? Ela espera um tempo, então ela enrola o animal na teia dela, deixa ele ali um pouquinho e depois ela suga todos os nutrientes que o animal tem. Então a teia é uma coisa muito importante para as aranhas. Se você não gosta tanto de aranhas, respeite ela pelo menos pelo hábito dela e pelo poder que ela tem de fazer as teias, que é algo muito resistente se a gente for comparar com o tamanho delas. É uma estrutura que aguenta o peso dela e de mais animais, então é bem importante. Esses animais, quando eles têm a digestão deles, como eu falei para você, ela precisa fazer todo esse processo aqui dentro com a teia para deixar o bichinho preso. Então é uma digestão que se inicia fora do corpo da aranha. Porque quando ela inocula, enrola o bichinho, ele vai começar a fazer um processo digestivo ali. E aí, quando ela consegue absorver esse líquido da digestão que foi feita ali dentro do saquinho que ela fez com a teia, a digestão acontece depois dentro do corpo dela. Então, é uma característica só de aracnídeos, especificamente só de aranhas. Nós temos outros aracnídeos com outros hábitos alimentares. O carrapato, por exemplo, se fixa no corpo de alguns animais e suga o sangue dos animais. Então, são hábitos diferenciados. Quando a gente fala de reprodução, geralmente eles têm sexos separados. E a reprodução, a fecundação, vai ser interna. Então, eles fazem a cópula, aranha macho e aranha fêmea, e aí os ovos são gerados dentro do corpo da aranha. Aí ela faz uma bolsinha de teia, coloca todos os ovinhos lá dentro, e depois esses ovinhos vão liberar as aranhinhas que estão ali dentro. Dependendo da espécie, tem um tempo diferenciado para cada espécie, mas aí eles vão ser liberados e esses animaizinhos pequenos vão procurar a sua vida e vão seguir seu caminho. Só que, gente, nesse saquinho aqui, tem muita aranha. Você já tentou matar uma aranha que está com filhotes em cima dela? É horrível. Não faça isso. Deixe os ovinhos dela seguirem a vida deles, ok? Mais um exercício aqui então, galera. Você quer montar uma coleção zoológica de 3 animais, insetos, aracnídeos e crustáceos. A gente já estudou insetos e já estudou aracnídeos. Crustáceos fica um mistério, mas é só você ser inteligente que vai dar certo. Mas está tendo dificuldades para identificá-los. Então, que tal separar eles pelas características principais de cada grupo? Você vai numerar a coluna que vai aparecer daqui a pouquinho com esses números aqui. Então, eu vou deixar essa tela um pouquinho, que é onde a gente tem o número 1 para insetos, o número 2 para aracnídeos e o número 3 para crustáceos. E aí depois eu vou liberar essa outra tela, onde nós temos as características. Pensa aí um pouquinho e daqui a pouquinho a gente volta para entender melhor um pouco como são essas características.
Estamos de volta e eu tenho certeza que você conseguiu resolver esse exercício, não é mesmo? Nós já tínhamos falado de insetos, de aracnídeos e de crustáceos. Como que a gente vai analisar essas características então? Quando a gente fala de 4 pares de pernas, a gente falou de aracnídeos com essa característica. Então a resposta aqui seria número 2. 3 pares de pernas é uma característica de inseto. Então, número 1. 2 pares de antenas, a gente ainda não falou de nenhum animal que tem 2 pares de antenas. Então só pode ser crustáceo. 1 par de antena, quem tem isso é inseto. Então, número 1. Não tem nenhuma antena. A gente falou disso agora há pouco, são os aracnídeos. Então, número 2. E apêndices locomotores. Como a gente não tinha falado especificamente de apêndices locomotores, então essa característica é de crustáceos. Agora, a gente vai conhecer um pouco melhor esses animais que a gente não falou direito ainda, os crustáceos, que têm 2 pares de antenas e apêndices locomotores. Bora lá? Então, os crustáceos, quem são eles? Nós temos lagostas, nós temos siris e caranguejos, e muitas pessoas podem pensar que eles são animais diferentes. Na verdade, não, eles são animais iguais. A diferença é o lugar onde eles vão estar, o hábito deles. Os siris têm essas patinhas aqui traseiras mais arredondadas, então isso facilita para eles nadarem. Os caranguejos, eles têm essas patinhas de trás mais firmes, então facilita para eles andarem. Então você vai encontrar mais siri lá no meio do mar, onde ele está nadando. E você vai encontrar mais caranguejo na beira da praia, onde ele consegue andar. Beleza? Nós também temos camarões e tatuzinho de jardim. Ele também é um crustáceo. Então todos esses animais pertencem a esse grupo. E quais são as características deles? Vamos conhecer. O corpo deles se divide em cefalotórax e abdômen, assim como o corpo dos aracnídeos. Então olha só, uma semelhança já. Eles têm 5 ou mais pares de apêndices. Então eles vão ter muitas patinhas. Patinhas para mais de metro. E eles têm 2 pares de antena. Essa é uma característica que vai diferenciar eles dos outros animais. Então anota aí no seu caderno para ficar mais fácil de lembrar depois. 2 pares de antena e vários apêndices locomotores. A respiração dos crustáceos é feita através das brânquias, já que a maioria desses animais vive na água. Então eles não têm como respirar pela pele, como as minhocas, por exemplo. Então eles têm brânquias que ajudam eles nessa respiração dentro da água. A maioria dos crustáceos, eles têm sexos separados. Então tem o macho e tem a fêmea. A reprodução deles, então, vai ser sexuada, envolvendo gametas. E a fecundação pode ser interna ou externa, dependendo da espécie. Geralmente, a fêmea ela tem uma abertura aqui nessa partezinha embaixo do corpo dela, onde ficam os ovinhos desses animais. Que a gente consegue ver nessa imagem aqui, ó. Olha que legal. Algumas espécies vão incubar os seus ovos e aí vão nascer jovens, ou melhor, os filhotinhos, parecidos com os adultos. Então, nascem mini caranguejinhos, mini sirizinhos. E na maioria das vezes, os ovos eclodem larvas. Então, vão ter essas etapas de vida, igual nos insetos lá que tinha desenvolvimento direto e indireto, dependendo da espécie vai ter isso. Em algumas espécies vão sair larvas, que vão se desenvolver e virar adultos. Em outras vão sair mini bichinhos, que vão crescer e ficar iguais aos adultos. Fácil, não é mesmo? Então agora a gente chega no momento de relembrar tudo isso. Então vamos parar para pensar aqui, ó. Homer Simpson se dá de cara com aquele animal. Aquele animal tem quelíceras. Quem tem quelíceras? Aracnídeos. Aracnídeos também tem 4 pares de patas, galera. E não esquece, 4 pares de pata, ok? Dá pra gente contar ali, ó. 1, 2, 3, 4 de cada lado, fechou. E eles não têm nenhuma antena. Então anota no seu caderno essa tela para ficar fácil. Quando a gente fala de crustáceo, crustáceo geralmente vai ser marinho, aquático. Eles vão ter 2 pares de antenas. O corpo deles vai ter cefalotórax e abdômen, parecido com o dos aracnídeos. Mas eles vão ter 5 ou mais pares de apêndices. Então vão ser vários apêndices, que eles podem usar para se locomover ou para se alimentar. Certo? Então agora eu tenho mais uma pergunta para te fazer. Você gosta da Marvel e do Homem-Aranha?
Se você gosta de Homem-Aranha, descubra o erro desta imagem. E daqui a pouquinho eu volto para te dizer o que tem de errado ali. Voltamos, galera! E aí você deve ter parado, analisado, dado tchau pro Homem-Aranha, porque ele tá te dando tchau. E aí você fica pensando, o que tem de errado com o Homem-Aranha? Professora, tá tudo certo, ele tá ali salvando o mundo e tudo bem. Não, não tá tudo certo. Eu falei pra vocês que uma característica dos aracnídeos era não ter antenas, certo? Se a gente olhar aqui no Homem-Aranha, sem nenhuma antenas, perfeito. Eu te falei também que os aracnídeos têm 4 pares de patas. Aí você para pensar, tá, o Homem-Aranha, ele só tem 2 pernas, 2 patas. E é o erro, né? Não, não é esse o erro, galera. Na fantasia do Homem-Aranha, deveria ter o desenho de uma aranha. E ali a gente tem o desenho do quê, galera? Provavelmente uma formiga, talvez. Se a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3 pares de patas. Aracnídeos não tem 4 pares de patas? Então esse é o erro. Toda aranha, inclusive o Homem-Aranha, teria que ter 4 pares de patas para se enquadrar dentro desse grupo. Então a gente conseguiu aprender hoje que aracnídeos e crustáceos têm várias características diferentes de insetos, diplópodes e quilópodes. Se alguma coisa desse conteúdo não ficou clara, você pode mandar mensagem para o seu professor e perguntar para ele. Ou então você pode reassistir as aulas, que aí tudo vai ficar mais tranquilo. Temos os nossos recados importantes, então se cuidem, tenham uma alimentação saudável, se hidratem, com esse calor a gente precisa tomar bastante água. Ajudem nas tarefas de casa, cuidem dos irmãos de vocês, ensinem o que a gente está ensinando para vocês, para eles. E toda vez que você ensinar para alguém, você vai gravar ainda mais esse conteúdo. Thank you, muito obrigada por participarem dessa aula. Take care, se cuidem e a gente se encontra na próxima aula de ciências. Até mais!